Oi, Kelly. Ei, Cássia. Como está? Vamos esperar o povo entrar. Ei, Gabi. Quem for entrando já vai convidando as pessoas para participar da nossa live. Vai colocando coraçãozinho para aparecer para mais pessoas. Ai, obrigada. Que vergonha. Como é que tá o som? Porque eu tô sem meu microfone. Ei, Thaís, Maurineida. Tô muito empolgada com a live de hoje. Porque temos convidados mega especiais prestes a parir. A Sofia não veio antes da live. Babi, ei, Babi. Olha, mamãe. Gente, o Miguel é muito engraçado. Ele fica quietinho até na hora de começar a live. Mas hoje o Gustavo tá aqui. Aí, ele acabou de entrar. Só que aí não vai ter mais aqueles improvisos. Deixa eu baixar um pouquinho. Ei, Amanda, Ediel, Silvinha, ó, quem for entrando vai convidando as pessoas aqui, ó, tem um aviãozinho, vai chamando para as pessoas do seu, deixa eu chamar também, né, para as pessoas do seu contato, para essa live bombar, porque essa live de hoje é assim, é tudo que todo mundo deveria ouvir. Simplesmente isso, com toda a certeza do mundo. Acho que eu convidei todo mundo. Gustavo na live, também acho. Cadê o Gustavo? Eu acho que ele tinha que entrar na live pelo menos 1 minuto. Muito difícil, gente. Muito difícil. Essa tática eu ainda não aprendi. Ô, cara, você podia me passar umas táticas, né, de como você conseguiu convencer o Léo pra eu fazer a mesma coisa aqui em casa. Porque pra você ter conseguido convencer o Léo, meu Deus. Eu preciso dessa. Preciso disso. Vamos ver. Eu acho que agora a gente já pode começar, né? Boa noite, Vitor Júnior. Mulher tá aí do lado. Ó, você precisa ouvir ela também. Gabi Januário, gente. Então vamos começar? Agora, como é que eu convido aqui a Cássia? Eu sempre vou... Cássia, é pelo seu Instagram, né? Seguinte, me respondam, desmarquei tudo só para assistir isso. Olha, que isso, hein, Cássia? Deixa eu falar uma coisa com vocês. Como é que tá a minha internet? Porque semana passada eu tive que colocar no 4G, né?
Ei, Cássia! Ei, Léo! Olá, Ei, Carol. bênção, Deus te abençoe. Beijo, Deus te Esse Deus te abençoe. abençoe. Para quem não sabe, nós somos padrinhos deles de casamento e eles são os nossos. E como é que tá meu som? Tá tudo bom com vocês aí? Tá tudo bacana o som, a imagem, tá beleza? Mais ou menos. Não, tá ruim, tá O tudo parando som aí. eu tô conseguindo ouvir com um pouco de dificuldade e a imagem tá parada, mas assim, Então, peraí que vamos eu tentar. vou pôr no, peraí que eu vou pôr no 4G. Voltei? 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 Ah, agora melhorou um pouco, Carol. Gente, não tô entendendo essa internet, não. Ai, senhor, mas a voz tá Aqui ok também a agora. internet não é muito boa, né? E aí, gente, cadê o barrigão? Ai, meu Deus, será que vai Vamos nascer dois. roda? A minha tá aqui, ainda bem que não tá dando pra ver. Gente, eu tô muito feliz que vocês aceitaram. Muito feliz, Cássio, que você conseguiu convencer o Léo de participar. Nossa vida. Você me passa essa tática depois para usar aqui em casa. Você me passa? Eu preciso Carol, saber como é que. Oi. Carol, a gente não tá conseguindo ouvir muito bem o que você tá falando. A sua voz tá tipo uma voz robótica, aí tem hora que a gente consegue compreender e tem hora que não. Ixi, Mas fala agora que parece que a imagem melhorou, pode ser que a voz tenha melhorado também. deixa eu ver já. É só para Cássia, gente, ou é para vocês também? Alguém me responde? Tá dando delay. Aqui para mim tá ótimo. Será que é a sua internet, Cássia? É, deixa eu ver aqui, peraí, vou tentar trocar. Então, enquanto ela vai arrumando ali, gente, convida seus amigos para participar dessa live de hoje e dá muito coraçãozinho, coraçãozinho, coraçãozinho. Eu sei que agora é um horário que tá todo mundo chegando do trabalho, né? E, ô Cássia, eu Acho que agora acho deu que é certo. Não tô só. conseguindo te ouvir bem. Tá, você tá me ouvindo, né? Tô te ouvindo e te vendo bem agora. Tá. Importante, vamos ver se a voz funciona. Então, como eu estava falando, eu estou muito feliz que vocês terem aceitado. Eu sei que vocês estão aí, sabe, na função e mesmo assim aceitaram participar. Eu tenho certeza que vai ser muito bom para quem está assistindo a live, vai agregar muito e depois essa live vai ficar salva. Então, não só para quem está aqui hoje, mas para quem vai assistir depois, porque é um horário que está todo mundo chegando do trabalho e daqui a pouco o pessoal vai entrando para aprender um pouquinho, né? Para quem não sabe. Não, deixa você se apresentar. Se apresenta aí, pode falar, como se muita gente não conhecesse, né? Deixa o Léo começar. Bom, meu nome é Leonardo, todo mundo deve me conhecer. Quem não me conhecer, meu nome continua sendo Leonardo. Sou esposo da Cássia, pai do Hector e da Sofia. Pronto, resolvido? Já se apresentou? Ah, meu nome é Cássia, né? Esposa do Léo, mãe da Sofia e do Everton. E eu sou psicóloga, né? Então, assim, o tema sobre temperamento é uma coisa que me agrada muito, né? E sou católica, né? Que eu acho que é muito importante deixar claro que eu acho que é importante que eu vou trazer aqui não vai ser só algumas informações voltadas para o temperamento em si, mas aquilo que a gente pode fazer a partir daquilo que Deus quer de nós e do nosso temperamento, né? Então, eu acho que é importante explicar isso também, né, na apresentação.
E, Cássia, para a gente já entrar no assunto, né, porque o tempo é pouco, eu vivo falando aqui na live sobre os tais temperamentos, mas eu nunca expliquei porque eu nunca ainda consegui fazer uma live sobre temperamento. Então, assim, primeiro eu queria que você falasse pra gente o que de fato é esse tal temperamento, né? E falar um Uhum. pouquinho, né, rapidamente, um pouquinho sobre cada temperamento, porque aí eu sei que as pessoas agora, além de conhecer, vão começar a se identificar e a partir disso elas vão começar a entender por que às vezes alguns atritos acontecem dentro de casa, né? Então, pode Uhum. começar e ficar à vontade. Certo. Então, eu não vou tentar, não vou definir conceituando demais, não, Carol, porque eu acho que fica talvez cansativo, complicado. Vou tentar trazer de uma forma mais prática, né? O Uhum. temperamento, ele é como se fossem as nossas inclinações. É algo que a gente já nasce com ele, né? Então, existem algumas características em nós, né? Algumas formas de agir, de pensar, de sentir, que já são naturais, né? De cada ser humano. E aí, o que que acontece? A partir disso, a gente descobre qual que é o nosso temperamento, porque foi feito, né, um parâmetro e dividiu-se em 4 temperamentos principais, né, cada ser humano. Não quer dizer que nós somos iguais. Todos nós somos diferentes e muito diferentes, né? Então não existe só 4 tipos de pessoas. Eu acho importante dizer isso também, né? Mas querendo ou não, a gente tem algumas inclinações parecidas dentro desses 4 tipos de temperamento, né? Então, assim, por exemplo, a gente pode perceber isso com muita facilidade, até mesmo em bebês. Por mais que a gente às vezes não saiba definir o temperamento de um bebê, porque ele é muito novinho, a gente já consegue perceber que existem bebês mais calmos, bebês mais tranquilos, bebês que interagem mais, bebês que interagem menos. Então a gente já vai percebendo por aí que é algo natural, já nasceu com a pessoa. Então, desde bebê, ela já vai demonstrando algumas coisas assim, né? E eu acho que é importante para poder deixar claro também o que é o temperamento diferenciar o temperamento da personalidade. Por Boa. quê? Porque a personalidade é algo mais amplo. A personalidade é o nosso temperamento, mas aquilo que a gente também vai aprendendo com a vida, né? No nosso ambiente. A gente não nasce com a nossa personalidade. Ela é construída ao longo do tempo. Então, a personalidade é algo um pouco mais amplo do que o temperamento. Mas saber do nosso temperamento, o que eu acho também relevante dizer? Que o nosso temperamento, sabendo dele, sabendo qual que é, quais são as nossas inclinações, a gente consegue moldar esse temperamento, né? Igual tem muita gente que tem essa dúvida. Cássia, mas o temperamento muda? A gente consegue mudar o temperamento? A gente não consegue mudar o temperamento, mas a gente consegue moldá-lo, né? A partir da nossa personalidade, né? É a partir da personalidade que a gente molda ele. A gente sempre vai ter as mesmas inclinações, né? São coisas da nossa, vamos dizer assim, da nossa natureza, né? Nós vamos ter essas inclinações. Só que a gente, sabendo dessas inclinações, a gente pode ir moldando algumas, porque tem algumas características dessas inclinações que nós temos que são positivas, né? Que são boas, e tem algumas características que não nos favorecem muito, Aquela que né? a gente tem que Então a lidar gente diretamente. então a gente trabalha muito nessas que, né, que a gente percebe como se fossem nossas dificuldades, assim, né? Aquilo que a gente tem de até limitação por conta das nossas inclinações. Então a gente tenta trabalhar elas, moldá-las, né? E a gente trabalha também nas características que a gente tem positivas, porque a gente pode potencializar aquilo que a gente tem de bom também. Se eu tenho inclinações boas, eu posso potencializar aquilo que eu tenho de bom também. Já é uma inclinação, melhor ainda, né? Ô, Então Cá, é uma forma que a gente tem de trabalhar.
E até te interrompendo um pouquinho, eu acho que vale até aquela frase que eu tinha até te falado da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. É o que às vezes muitas pessoas colocam como desculpa dentro do relacionamento conjugal, tipo, eu sou assim e não mudo, é o meu jeito. Como que eu vou fazer? Não tem como, né? Então, eu acho que vale frisar exatamente isso que você falou. Tem como a gente moldar, sim, a gente não pode usar do nosso temperamento uma desculpa para não mudar dentro do relacionamento. A gente tem que usar do nosso temperamento para pegar aquilo que é bom e aquilo que é ruim, a gente moldar, né? Diminuir aquilo que é ruim e multiplicar aquilo que é bom dentro do relacionamento. Então, Exatamente. acho que vale frisar aquela frase que se ouve dentro do relacionamento conjugal. Isso é para boi dormir, na verdade, né? Porque realmente a gente pode sempre melhorar o nosso eu, né? Sim, e eu vejo assim, é tentar não usar o temperamento como desculpa muitas vezes, em todas as relações, né? Mas na relação de casal principalmente, né? Que é o tema aqui. Mas, e até às vezes na nossa relação com a gente mesmo, né? Porque às vezes a gente fica se sabotando, né? E achando assim, ah, não, eu sou de tal temperamento, então tem razão de eu ser assim, né? Então a gente não pode ficar usando isso de desculpa para não moldar o nosso temperamento, porque nós temos a nossa personalidade que é algo mais amplo e ela pode ser mudada, ela pode ser moldada, né? Então a gente precisa trabalhar nisso. Por isso que é tão importante ter esse autoconhecimento, né? Saber qual é o nosso temperamento, porque a gente vai entender as nossas inclinações e trabalhar nessas inclinações. Você me Exato. pediu para falar também de cada um, né, Carol? Assim, de Isso, dar a gente vai. meio que um resuminho, né, de Isso. cada um. O que que acontece? Eu fiz uma colinha aqui para eu não errar, tá, gente? Eu fiz uma colinha porque como são 4 temperamentos aqui, pode ser que eu confunda um com o outro e etc e tal. Mas os 4 E, cara, temperamentos... rapidinho, só para a Ah, gente interagir aqui, de acordo com o que ela for falando, se vocês quiserem escrevendo, tipo, ah, eu sou assim, ah, eu entendi, só para dar uma interação, pode falar, tá, gente? pode ficar à vontade. Então, o que que acontece? Tem os temperamentos, né? O melancólico, o fleumático, o colérico e o sanguíneo, né? São os 4 temperamentos que são principais. É claro que se a gente for olhar também algumas outras teorias, vão ter alguns autores que vão trazer outros tipos de temperamento ou subtipos dentro desses tipos, né? Por exemplo, o Ítalo Marcilli, ele traz muito os aportes dentro de cada temperamento, então são algumas variações que podem ter. Alguns outros autores falam que a gente tem um temperamento principal, mas que a gente tem um temperamento secundário também. Então é como se fosse assim: ah, o principal é o sanguíneo, mas o secundário é o colérico, né? Então existe essas junções também dos temperamentos, mas eu vou tentar me ater aqui só aos 4 principais por causa do nosso tempo também, né? Senão, se eu for ficar explicando cada subtipo, fica muito complicado. Então, o que que eu fiz aqui para ficar talvez mais fácil da gente entender? Comecei pelo melancólico, né? O temperamento melancólico geralmente é uma pessoa mais introvertida, né? Então, ela geralmente é uma pessoa mais voltada para si mesma, mais para dentro, né? Geralmente são pessoas mais reflexivas, pessoas mais silenciosas, né? Mas são pessoas também que são muito piedosas, né? Que são muito de vida interior, né? Gosta de prescrutar todos os caminhos internos, né? Ir profundo, ir lá dentro. Mas são pessoas também que costumam ser muito indecisas, por vezes retraídas, por vezes pessimistas, né? E tímidas também, pessoas mais tímidas, né? Então, como se fosse um basicão do melancólico, né? O melancólico, ele tem essas características,
né, muito presentes. É claro, gente, que todos nós vamos ter características parecidas com um ou outro temperamento. Na verdade, a gente é uma mistura desse temperamento. Mas sempre tem um em nós que fala mais alto, né? Que é aquele mais que a gente percebe que é mais relevante dentro do nosso temperamento, tá? Então, assim, do nosso temperamento, não, da nossa personalidade. Então, a gente percebe que tem sempre um que é o principal, né? Então, aí a gente vai observando isso tudo aí. O sanguíneo, né? O sanguíneo é uma pessoa... Realmente. O sanguíneo é uma pessoa super bem-humorada, né? Super sociável, né, Carolina? É a Carolina, né? Afável, geralmente é uma pessoa simpática, alegre, espontânea, né? Mas que em alguns momentos tende a ser mais superficial, né? Não consegue aprofundar, às vezes, tanto nas coisas. Costuma ter uma inconstância justamente por ser mais enérgica e mais extrovertida, né? Geralmente tem dificuldade de concentração, justamente por ter tanta energia, né? Então, são algumas características aí do sanguíneo, né? O sanguíneo é uma pessoa mais voltada para fora, né? O melancólico é uma pessoa mais voltada para dentro. Por aí a gente já começa a distinguir. O fleumático, né? Aí a gente volta para dentro de novo. Então, o fleumático também já é uma pessoa mais introvertida, já é uma pessoa, né, que já costuma ser um pouco mais retraída. Não tanto quanto o melancólico, mas também é mais introvertido. São pessoas geralmente muito tranquilas, calmas, sossegadas. São geralmente pessoas mais discretas, né? Pessoas, aí a gente percebe também que elas são também até um pouco mais lentas, mais vagarosas. A fala costuma ser lenta, os movimentos são lentos. A pessoa parece até desinteressada, né? De algumas coisas, porque ela não emite vamos dizer assim, tanta emoção, sabe? As coisas. E costuma ser, às vezes, até uma pessoa um pouco mais egoísta em alguns momentos. Porque ela gosta de ter também os seus momentos mais sozinha, né? Porque visto que é um temperamento mais introvertido também, né? Junto com o melancólico aí. E a gente tem o colérico, né? O colérico é uma pessoa muito prática. Aí a gente já volta para fora de novo, né? É uma pessoa mais enérgica também, né? É uma pessoa mais prática, é uma pessoa que costuma ser, mesmo que enérgica, ela costuma ser uma pessoa um pouco mais constante, diferente do sanguíneo, né? Que mesmo sendo para fora, às vezes ele é um pouco mais inconstante. É uma pessoa que é muito voluntariosa, gosta de ajudar, gosta de fazer as coisas pelos outros, muito ativa, né? Mas tem um lado difícil, né? Que é uma pessoa geralmente um pouco mais insensível, né? Um pouco mais cruel nas palavras, né? É uma pessoa que fica com raiva com muita facilidade, mas é uma pessoa também muito obstinada, né? Então a gente percebe isso muito no colérico. O que o sanguíneo tem sensibilidade, o colérico não tem. Exatamente, exatamente. E aí tá a diferença, porque na verdade os dois têm muita energia, né? Os dois gostam muito de socializar, né? Mas a diferença do sanguíneo e do colérico se encontra muito aí, né? O sanguíneo ele tem essa facilidade maior. E aí, o que acontece? Algumas pessoas, até para ficar um pouco, meio que trazer um simbolismo para gente, algumas pessoas trazem esses temperamentos como se fossem os elementos, né? Aqueles 4 elementos: a terra, o ar, a água e o fogo. Coração. Né? Ô, Léo, pode falar, tá, querido?
Falei, foi todo que eu sei a respeito, acabei de gastar agora. Daqui a pouquinho ele vai falar. Aí, o que que acontece? O melancólico, ele é mais parecido com a terra, né? A terra é firme, né? Ela costuma ser mais úmida, mais fria, né? E o melancólico, eles têm essas características, né? O sanguíneo, ele é bem parecido com o ar. Ele é mais úmido, mas ele ao mesmo tempo é mais quente também, né? Tem mais energia e tudo mais. O fleumático, ele é um pouco parecido com a água, que também é úmida e fria, mas a água ela se adapta a qualquer lugar. Essa calmaria do fleumático, né? Essa diplomacia, às vezes, do fleumático faz com que ele se adapte a qualquer lugar, né? E o colérico é o fogo, né? Então é a pessoa que sente mais, que tem mais energia, né? Que realmente sente mais essa raiva, né? Que é mais quente e seco, né? Tem essas propriedades de ser quente e seco. Então é só para a gente poder tentar de alguma forma visualizar e ficar um pouco mais fácil para a gente entender cada temperamento. Então, assim, um resumo, Carol, seria isso. O Léo quer falar alguma coisa antes de eu falar a próxima? Não. Tá. Não. É muito o que eu queria ressaltar, gente. O importante é claro que ela só falou que o resumo do resumo, mas é bom. Eu vou até mostrar depois vocês printam. Eu vou falar no final que a gente tem livros, né? O melhor livro da vida, né? Ele é maravilhoso. E tem livros assim que se você tem dúvidas, se você quer entender mais, não tem como, você tem que ler, porque que foi o resumo do resumo. E é muito bacana você saber qual o seu temperamento, porque como vai tirar a viseira. Sabe aquela. Uma vez você falou isso. Sabe aquela viseira que o burro usa, que o cavalo usa? Às vezes, quando você não tem conhecimento sobre o seu temperamento, você enxerga a vida assim, ó. A partir do momento que você se entende, entende o outro. Uau, nossa, eu não imaginava que era assim. Caraca, eu achava que é um fleumático da vida. Eu achava que ele não se importava. Eu sou sanguíneo e vai um fleumático da vida. Eu achava que ele não se importava comigo. Na verdade, é o jeito dele. Significa que ele tem que ser assim. Não dá muita ideia. Para mim, gosta de ficar no canto. Não, não significa isso. Significa que você está entendendo, compreendendo que o problema não é você, que é o jeito dele, e ele sabendo que você gosta de ser, que queira alguém mais companheiro, ele vai também tentar mudar. Então, esse é o jogo de entender, né, de fato, o temperamento. Agora, uma pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte. Primeiro, qual que é o temperamento de vocês? Porque aqui em casa eu sou sanguínea e o Gustavo é melancólico. E agora, qual é o temperamento de vocês? Eu queria que vocês me respondessem a pergunta que não pode deixar de ser feita. É possível ter um relacionamento saudável, um casamento saudável, onde pessoas da casa têm, o marido e a mulher, têm os temperamentos diferentes? Total possibilidade. Carol, a gente se conhece. Você consegue chutar o temperamento da Cássia? Aham. Então chute. Melancólica. Certa resposta. Consegue chutar o meu temperamento? O seu, eu Vai já errar. fiquei pensando, eu não sei se é uma disjunção. Eu não sei, eu fico assim, igual a Bárbara, eu fico com a Bárbara. Eu não sei se é isso, é aquilo. O seu, Léo, eu não sei se é colérico, eu não sei se é melancólico, ou se é sanguíneo. Fleumático não é, não. Você não sabe, não Agora, entendi. ou é Então. colérico. Eu vou chutar colérico. Colérico. Parabéns. Acho que é colérico. Parabéns, você acabou de errar. O Léo é uma incógnita. Ah, O tá. Léo é fleumático. Sério? O Léo é fleumático. Sério? Todos que você citou, ele não é. Só o que você não citou é o que ele é. Eu tava Sabe qual é a brincando, diferença? gente. Eu tava brincando.
Sabe por quê, Gabi? Como Porque assim? eu já estou nessa seara de tentar auto-entender, entender as pessoas, de superar, de melhorar isso, melhorar aquilo. Tem, graças a Deus, eu sou velho, né? Em vista da nossa turma aí, e eu aprendi pela prática que a gente é convidado a superar as dificuldades do nosso temperamento. A Exatamente. gente tem que transcender até nisso. A gente tem que melhorar. E de acordo com as necessidades dos momentos em que a gente vive, do momento histórico da nossa vida, desenvolvimento, o papel social que a gente está exercendo, você tendo ciência de que o que aquele momento espera de você é tal comportamento, você é livre para escolher se comportar daquela forma. E não ser um escravo do temperamento. Você pode, pura e simplesmente, ir além. E espelhar, e modelar, e ver uma pessoa que você admira, que é de outro temperamento, e agir daquela forma. E eu acredito que é isso. Eu sempre soube que eu era mais down, assim, mais adentro. Para eu sair de mim é uma luta, sempre foi. Para eu me expor, falar assim, apesar de não parecer, eu acho, pelo menos que não parece, é muito difícil. Sempre foi. E eu fui aprendendo aos poucos a sair do meu casulo, da minha casca, da minha caixa, né? Da minha casca. Estou aprendendo ainda. E eu sempre considero o temperamento fleumático um dos mais difíceis para identificar, para ser sincera. Até na minha prática clínica, assim, é realmente complicado de saber, até pela facilidade que o fleumático tem de se adaptar, né? Então, como ele se adapta a qualquer lugar, a qualquer pessoa, a qualquer coisa, então ele tem essa facilidade de se moldar e mudar de acordo com o ambiente que está. Pode falar. Os gênios, a maioria das vezes, são fleumáticos, então? Porque o Léo é um gênio. Ah, O eu Léo acho. é um gênio. O Léo, se você entrasse na internet, meu filho, você vencia até Ítalo Marcilli. Oi, internet, olha eu aqui. Mas aí, Carol, então assim, o Léo é fleumático, né? E eu sou melancólica. É bem fácil descobrir, eu acredito. Mas o do Léo realmente, e por essa facilidade de adaptação que eu vejo que o fleumático tem também. E essa busca do Léo, né? E essa busca, porque também o, o fleumático, mesmo se ele não buscar também, né, fazer esse esforço para se adaptar, ele não vai se adaptar. Né? Eu vejo que em várias situações da vida do Léo, ele precisou agir como um colérico, ele precisou agir como um sanguíneo, ele precisou agir, às vezes, até como um melancólico, né, em alguns momentos, e aí ele conseguiu, né, ele se adaptou, por isso que foi tão difícil descobrir o dele, assim. Eu sempre falei. Mas, Carol, tem algo que é muito interessante que eu pensei na hora que estava vindo para cá. Conhecer os temperamentos não é só importante para gente que é casal, para gente que é pai. É importante, imagina se eu sou lá gestor de uma equipe. Eu identifiquei o temperamento, eu posso saber como motivar uma pessoa melhor, as dificuldades que provavelmente ela vai ter, quem mexe com recrutamento e seleção de pessoas, olha que maravilha de ferramenta, coisas simples, com algumas perguntas, testes, você já vai tendo aquela ideia ali. Olha a quantidade de possibilidades que se abre à nossa frente. Agora, com um relacionamento, principalmente casal, marido e mulher, gente, esses livros parecem que são... Só falta colocar o nome da gente lá nas situações, é incrível. O que é bom para nos ajudar também nos assusta. Porque a gente percebe, quando a nossa história está narrada num livro que não foi escrito a nosso respeito, que a gente está se deixando levar pelo automático. E se a gente se deixa levar pelo automático, o final da história dos relacionamentos que não são conscientes, esforçado para se agradar, para se viver bem, para se construir, não vai muito longe, não. No piloto automático é complicado, a gente é muito diferente. E pessoas do mesmo temperamento também são muito diferentes. Então, é o esforço cotidiano que vai fazer a gente crescer como família e como casal. Apesar e com os nossos temperamentos.
É porque não tem como, a pessoa não é só moldada pelo seu temperamento, né? É tudo, é educação diferente, vai pela educação, se tem algum trauma, aí junta aí a personalidade, forma a personalidade da pessoa, né? E assim, vocês, diante das diferenças que existem entre o temperamento de um e outro, tá? Aqui vocês já falaram que o Léo, ele se adapta muito fácil. Mas aí, entre vocês, existe ainda alguma dificuldade de entender o outro ou porque vocês entendem muito do assunto, isso é mais fácil para vocês lidarem? Então, na Sei lá, eu só verdade, posso ser atrás. dificu- dificuldade de compreensão às vezes existe, porque a gente nunca chega num completo sobre nós, assim, né? A gente não consegue nos entender por inteiro. Então, em alguns momentos, por mais que às vezes a gente se esforce para entender, a gente às vezes não entende, né? Mas há em nós esse esforço, né, por aprender, por nos conhecer, por conhecer o outro, né? E aí isso se torna mais fácil, né? Com isso, a relação se torna com certeza mais fácil. Quando eu sei que o Léo tem as inclinações dele, né? Eu começo a respeitar um pouco mais o jeito dele, né? Eu começo a entender, opa, peraí, talvez nesse momento ele não conseguiu dominar aquilo que ele queria ter dominado, né? Vamos supor, ele sendo um fleumático, né? Ele tende a ser mais vagaroso para fazer as coisas, né? E eu, como melancólica, tendo a ser mais crítica, né? Então, isso, por exemplo, é um conflito que de vez em quando acontece, né? Então, às vezes ele tá lá, ele faz alguma coisa devagar, né? Ele tá lá no tempo dele fazendo, curtindo a vibe dele. Aí ele, por exemplo, ele vai fazer alguma coisa, né? Vamos supor que ele vai arrumar a cozinha, né? Vai lavar a louça. Maridos aprendam. E ele lava a louça, galera. Oh, então, Ele lava, tá? Então, vamos supor que ele vai lavar a louça. Aí tem hora que ele faz no tempo dele, né? Aí ele começa a lavar a louça, daqui a pouco ele tá com o violão na mão. Aí daqui a pouco ele tá mexendo com outra coisa e volta para a louça, né? E eu lá esperando a cozinha ficar pronta, né? E fico nervosa com aquilo ali, né? Porque eu tenho Gustavo, vem um cá. temperamento Vem cá, Gustavo. mais crítico, né? O melancólico, ele costuma ser mais crítico, né? Então, isso às vezes, por vezes, acontece. Só que a gente tendo conhecimento disso, e isso vai diminuindo com o tempo também, vai vendo. Aí eu fico, tem hora que eu relevo, deixa o jeito dele, outra coisa também, deixa ele demorar para lá. a vida sem conflito aqui nessa terra, gente, a gente vai, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus venceu o mundo, né? Por quê? Quando a gente busca o conhecimento, busca essas coisas pra gente, é para melhorar nosso relacionamento. A gente não vai ser perfeito, mas é muito mais fácil a gente superar. A gente supera as nossas dificuldades, os nossos desentendimentos. A gente supera. Por quê? Porque eu não estou ancorado só no sentimento. Eu senti tal coisa com relação a isso. A gente, claro que quando eu faço algo que desagrada, ela se sente mal na hora, ela fica brava comigo. Mas o que vem depois? A gente usa aquilo que eu estou sentindo com aquilo que eu sei, que eu estou pensando, e a gente vai lá na frente e já percebe as coisas e consegue superar. A gente consegue superar com muito mais facilidade as dificuldades que normalmente se apresentam para todos os casais. As dificuldades se apresentam para todos, que é bem bom deixar bem claro. Não é porque se eu dominar ali as linguagens do amor, se eu souber tudo a respeito, se eu dominar o conhecimento dos temperamentos, se eu dominar a psicologia, que seja, e tantas outras coisas, o coaching, blá, e tanta coisa que tem para a gente saber como ferramenta de autoconhecimento, de conhecimento do outro, de potencializar o nosso ser, ainda assim nós vamos ter dificuldades relacionais. Porque relacionamento perfeito é relacionar-se com o imperfeito. Então, não dá, entendeu? A gente vai sempre ter essa dificuldade. E ter o conhecimento para lidar com isso, né? Um certo conhecimento para lidar com isso, é, assim, fundamental, né?
Porque eu sei que a gente não vai conhecer tudo, não vai conhecer por inteiro. A gente não se conhece por inteiro, né? Só Deus sabe de tudo de nós, nem nós sabemos, né? Então, de toda forma, a gente não se conhece por inteiro, mas a gente pode se esforçar por conhecer o máximo que a gente puder de nós e do outro, para poder manter um bom relacionamento. E eu acho que dentro dessa live que você está fazendo, né, que o temperamento na vida do casal, o mais importante é a gente se atentar a isso. Eu preciso descobrir qual que é o meu temperamento, qual que é o temperamento do outro, né? Ter empatia pelo outro, conseguir me colocar no lugar do outro. E se eu tivesse as dificuldades que ele tem? Inclusive de se colocar no lugar do outro, Exatamente. que é também uma das limitações. É uma das limitações do fleumático, assim, né? Uma dificuldade, às vezes, de se O que o Léo colocar. falou, não deu para ouvir. Chega mais perto, Léo. Ele quis dizer isso mesmo. Ele quis dizer isso mesmo. Ele falou assim que ele quis dizer que o fleumático tem essa dificuldade, às vezes, de se colocar no lugar do outro, né? E aí ele apontou exatamente isso. Ele falou assim, isso é uma coisa que eu preciso aprender e tal. E aí já o melancólico, aí você vê a dificuldade, ó. Já o melancólico já é muito sensível, né? Então você pensa, né? Você conviver com uma pessoa que tem dificuldade de se colocar no seu lugar, né? Em alguns momentos, e você é super sensível, né? Então, nesses momentos, também existem dificuldades. Então, a gente é muito, né? Nós somos opostos, e mesmo pessoas de temperamentos parecidos têm características diferentes, porque têm personalidades diferentes, têm histórias diferentes, viveram coisas diferentes, né? Então, vão haver diferenças, né? Mesmo assim, é importante saber sobre o temperamento, né? Eu penso que a pessoa também tem que começar a se aceitar daquela maneira. Quando eu falo se aceitar, não é se conformar com o seu temperamento e ser Gabriela, né, Carol? Não é essa a questão. Mas aceitar no sentido de, eu sei que essa é a minha inclinação. Eu sei que eu sou, a minha tendência, né, de me comportar é de determinada maneira. A minha tendência de sentir é essa, né? Então, quando eu sei das minhas tendências, fica tudo um pouco mais fácil, porque se eu aceito, eu também me abro para mudança. Eu também me abro para moldar aquelas imperfeições ali, né? Aquilo que não está legal. Exatamente. E assim, o quanto eu posso dar meu testemunho aqui falando sobre é, as consequências graves que pode gerar no casamento quando você não se conhece, quando você não conhece o outro. Por exemplo, um exemplo básico, mas que eu posso falar que foi o que começou a gerar o atrito para depois se tornar algo muito grande aqui em casa, foi essa diferença de temperamento mesmo. Um exemplo besta, mas que me incomoda muito, assim. O Gustavo, ele é fleumático e ele é muito crítico. O Gustavo é muito crítico. E eu sou sanguínea. Sanguínea é superficial, assim, não pega e faz algo com profundidade, não termina o que faz. Para arrumar a casa, eu começo lá no banheiro, daqui a pouco eu tô na sala, depois tô na cozinha, depois eu venho para cá. Eu não consigo fazer uma coisa só. Se eu pegar o banheiro e fazer ele até o final, me dá um trem aqui, eu não consigo. Então eu começo no banheiro, aí eu vou pro quarto. Aí depois eu volto no banheiro, aí depois eu vou pro outro banheiro. Eu sou assim. E pro Gustavo, que ele é todo metódico, ele para ele é difícil visualizar isso e E para é mim uma é difícil. característica do melancólico, né, Carol? Essa organização, ser E, metódico, tá? e para ele, assim, eu pegar uma coisa, para ele pegar meu computador e ter 1000 abas, aquilo, eu imagino que ele deva ter vontade de me matar por isso. Mas para mim, se não for assim, eu não consigo, entendeu? Então, até eu entender, antes eu não sabia desse tal temperamento, eu não sabia que existia isso, eu só sabia que ele não me respeitava como eu era. E eu não gostava desse jeito dele, entendeu? Desse jeito crítico. Igual, eu sou extremamente esquecida. Eu só não esqueço
literalmente da minha cabeça, porque tá agarrado aqui no pescoço. Eu sou muito esquecida. Então, deixar a luz acesa, sou mestre. E para o Gustavo, isso é algo isso é algo grande, assim. Ele, aí eu penso da seguinte forma: se ele vai lá e faz essa gentileza de apagar a luz, não precisa anunciar para o mundo, mas como isso é algo que estressa ele, ele vai lá e apaga como se o mundo tivesse que ouvir dele que ele está apagando a luz, que, ou seja, não gostei. Então, assim, foram pequenas. Hoje eu vejo eu começar a rir, assim. Obviamente que tem dia que você não tá para rir, né? Mas são coisas que hoje eu já sei, cara. Eu tenho que melhorar isso. Eu sei que isso é de mim, eu tenho que lutar contra isso todos os dias. É uma luta diária dentro de mim. Não tem como você virar e falar assim, você se descobre e você no outro dia se transforma em alguém melhor. Não, está na gente. A gente tem que lutar contra os nossos maus todo dia. E da mesma forma, eu vejo também que ele luta contra coisas dele que sabe que eu faço questão de falar de coisas assim que vai me machucar. Eu acho até importante esse diálogo, mas tem que ser um diálogo, né, gente? Então, como realmente, de fato, o não conhecimento dos temperamentos, o não se conhecer, como é capaz de, sabe, de destruir mesmo a família ali, o lar. Pode falar. Antes de você começar a falar, eu ia falar exatamente isso, que às vezes tem casais que estão terminando o relacionamento achando que está faltando amor. Tem gente que acha, eu já não amo mais. Ok? Porque tá tão sufocado dessas pequenas coisas do dia a dia, desse desgaste que as atitudes das inclinações referentes aos temperamentos vai levando no dia a dia, que vai desgastando, vai colocando camadas e camadas de dificuldades, poeira, tudo em cima do relacionamento, de forma que ele já nem se enxerga mais o amor. Mas o amor não vai embora assim. O amor é algo estável, ele está ali. O que essas pessoas que eu acredito que podem fazer? É resgatar essa lembrança e, através do conhecimento dos temperamentos, perceber durante essa história de machucadura o que foi ato deliberado da vontade da pessoa e o que foi consequência de um caminhar inconsciente com relação a essas questões. Porque muitas vezes a gente, no piloto automático, a gente vai para nossas inclinações, as boas e as ruins. A gente vai para as nossas inclinações. Diante de uma situação, eu posso, se ela me provoca uma motivação boa, eu posso ir exatamente de acordo com as aptidões que eu já tenho, das inclinações do meu temperamento. Em outras situações mais adversas, eu posso trazer de mim a pior coisa, simples coisa do dia a dia. Apagar a luz, é isso, é aquilo outro. Vão acumulando, dá a impressão que o outro está com má vontade com a relação. Dá a impressão que o outro não ama. Quando na verdade não é isso. E aí a gente tem esse leque de coisa aí para a gente aprender, para melhorar, para crescer. Tem a linguagem do amor, que é muito interessante, todo mundo aí já deve ter ouvido falar. Tem os temperamentos, tem as 12 camadas lá da personalidade, tem. São muitas ferramentas que a gente tem para a gente caminhar na consciência, na contramão das próprias inclinações. Isso que tem que ficar muito claro. Ah, igual você falou assim, bem forte. Eu não consigo. Eu falei, não, consegue. O Olga Mandino tem uma frase muito boa. Eu li num livro dele muito tempo. Fala assim, a gente cria um hábito para se tornar escravo dele. Então, crie bons hábitos. E o hábito ele é feito por quê? Por repetição. Repetição. Você vai você talvez vá. Eu não, mas quem vai na academia, a primeira semana é aquele sofrimento. Depois a pessoa, se não for, ela sente falta. A pessoa corre 1 quilômetro hoje, volta para casa desesperada, querendo morrer, não tem fôlego, parece que está com Covid, perde o fôlego, não aguenta, dói tudo. No outro dia, melhora um pouquinho. Daí um mês, a pessoa, se não correr, o dia para ela nem aconteceu. Mas da mesma forma, a pessoa começa a fumar, começa a beber demais, começa a criticar demais, e por aí vai a seara dos bons e dos maus hábitos. Então, é caminhar na consciência, é repetir as qualidades que a gente tem, exercitar a qualidade contrária do nosso defeito.
consciente. E aí a gente chega lá. Então, só que aí é aí que o bom da gente usar é o saber do nosso temperamento. E se você não diz não conseguir algo, você faz algo que ajude naquilo ali. Por exemplo, é difícil para mim, um exemplo que eu dei, eu ir lá e terminar começar a limpar o banheiro e só depois de terminar fazer ali. O que antes poderia ser feito algo de mal feito, isso é só um exemplo, mas isso daí não se encaixaria. Mas só para entender, o que antes poderia ser feito de mal feito, né? Agora eu faço questão de terminar tudo, mesmo que eu não consiga fazer na sequência, entendeu? O que um melancólico ele pega e termina, eu começo aqui, começo outra coisa, é meio que para driblar o meu nervosismo de tipo, aquilo vai me dando uma ânsia. Então, assim, eu começo aqui, começo aqui, começo aqui, mas eu só paro tudo isso na hora que eu acabar todos, entendeu? Então, é como se é você se conhecer e saber, cara, a partir desse meu defeito, eu vou usar isso então. Às vezes uma outra pessoa conseguiria consertar de tal forma. Eu me conhecendo, eu consigo começar e terminar? Ainda não. Mas então, se eu peguei, eu vou até o final, seja qual método usar. Então, assim, essas coisinhas você vai usando umas artimanhas para você se driblar, sabe? Então, é isso que eu tenho feito para mim. Pode falar. E tem um negócio também que é muito importante a gente, como casal, com relação ao nosso relacionamento, é focar em incentivar a qualidade do outro. A gente tem que ajudar o outro a superar as dificuldades, os defeitos, as más inclinações, sim. Mas mas o outro tem que querer muito, tem que estar muito consciente. Às vezes no casal não está aquela qualidade ainda. O que pode acontecer? A Cássia sabe quais são as minhas qualidades e quais são as aptidões, as inclinações boas, naturais do meu temperamento. O que ela pode fazer? Incentivar essas coisas, porque às vezes quando a qualidade é muito grande, os defeitos ou são irrelevantes, ou são superados, ou às vezes estão lá, mas não incomodam tanto, porque a qualidade, ó, foi lá em cima. E não só posso como devo, porque ele é um fleumático. E o fleumático, naturalmente, ele precisa ser motivado às coisas. Então, se eu só falo dos defeitos dele, e aí eis uma dificuldade para mais um desafio para nós. Que eu sou linguagem de afirmação. Porque se o melancólico ele tem a tendência a criticar, a ser mais negativo, né? E o fleumático precisa de incentivo, eu preciso dominar às vezes isso em mim para potencializar aquilo que ele tem de negativo também, e vice-versa, né? Exatamente. Então, assim, isso é muito importante dentro do nosso, né, do nosso temperamento aqui, mas isso de uma forma geral também faz muito efeito, porque a gente precisa realmente falar mais daquilo que é bom e dar ênfase àquilo que é potencial do que aquilo que a gente tem de dificuldade, né? Isso faz efeito de qualquer maneira. Eu uso muito isso aqui, até sabendo linguagem do amor, sabendo o temperamento do Gustavo, eu gosto muito de enfatizar assim, as coisas boas que ele faz. Uhum. Carol, como é que estamos de tempo aí? Ai, meu Deus, vamos. O papo tá muito bom. Então, gente, para a gente terminar, vamos fazer aquela brincadeira? Eu preciso que cada um aí, né, Léo e Cássia, eu preciso que vocês falem 6 qualidades Cássia, eu preciso que você fale 6 qualidades que você conseguiu alcançar através do temperamento do Léo. 6. Tá. Na verdade, a gente pensou, Carol, em qualidades assim, com relação àquilo que a gente está buscando, né? Porque nem sempre a gente consegue acertar. Então, não tem como a gente colocar 6 qualidades que nós temos, né? São coisas que a gente busca para poder conseguir dar conta de lidar com o outro tão diferente de nós, de um temperamento diferente. No meu caso,
O que que eu posso falar, né? O Léo, é, dentro daquilo que ele tem de característica de fleumático também, uma coisa que me ajuda muito é ter mais calma, ter mais paciência. Então, eu busco ter mais calma, busco ter mais paciência, são virtudes que eu busco ter, porque eu percebo que a vida dele é assim, mais calma, mais a tranquilidade, de boa. Então, eu também busco ter isso para mim, né, a partir do temperamento dele. Viver o presente, porque ele vive o presente. O fleumático, ele vive o presente, né? E o melancólico tem a tendência de viver o passado, né? De ver se lamuriando, murmurando pelas coisas que aconteceu lá atrás, né? Então, ele me ensina muito a viver o presente. Reclamar menos, né? Porque o fleumático, para ele, às vezes a sensação que a gente tem é que tanto faz, tá tudo bom, tudo maravilhoso, tá tudo ótimo, né? E aí, às vezes, acaba moldando um melancólico a reclamar menos, né? Viver mais em harmonia, ter menos conflito, porque o fleumático foge de um conflito também, é muito diplomático, né? Então, ele evita conflitos, então, em alguns momentos, ele consegue me fazer, né, evitar os conflitos, ter mais harmonia. Me ajuda também a ser mais estável, a ter mais leveza, porque, né, o melancólico é mais pessimista, então ele costuma ser um pouco mais leve, né? Então me ajuda muito. E o bom humor, porque o fleumático é um cara legal, ele se adapta a tudo, né? Ele é aquela pessoa que tá bem humorada sempre, tá tudo muito bom para ele, tanto faz vida, corre para cima, você corre para baixo, O ideal é que ele seja parado. tudo bem, né? Então, isso ajuda, né? Isso ajuda muito. Então, me ajuda a ter mais até bom humor, sabe? Então, são coisas que eu consegui, assim, tenho conseguido adquirir a partir do temperamento dele, né? De quem ele é e das coisas que tem a ver com o temperamento dele. E você, Léo? É, bom, ser mais organizado é o que eu busco, né? Que eu alcancei já não, por conta do temperamento. Ser pontual. Nossa, quer deixar fulaninho nervoso, não seja pontual. Ser pontual. Eu fiz até a colinha, ó. Ter mais ordem, cumprir prazos e rotina, ser mais profundo, mais e mais e mais nas questões, porque tem que ir além da casca, falar de sentimento, né? É uma dificuldade daquelas. Ser mais afetivo, mais afetuoso, de carinho, um abraço, beijo, não sei o que tem, porque a gente tá de boa, tá legal. Tá tudo É muito isso bem. daí. Buscar o melhor possível em cada coisa que eu for fazer. Buscar a excelência no ser e no fazer. São características que eu aprendo, que eu busco com relação ao temperamento. Que lindo, gente. Eu acho que vocês tinham que fazer uma hashtag aí, povo do Zap. Léo e Cássia na internet. Coloca aí. Ah, meu Léo Deus. e Cássia na internet. Precisamos de mais live desses dois. Quem concorda comigo, levanta a mão. Só acho que a internet está sofrendo porque não tem vocês aqui, tá? Só acho isso. Gente, Obrigado. deixa eu ver que nosso horário está terminando. Eu quero muito agradecer vocês por ter aceitado. Eu sei que deve estar aí uma turbilhão de coisas para fazer, ainda mais com quem é muito organizado. Foi muito Sabe, né? bom. Foi muito bom ter vocês aqui. Eu tenho certeza que instigou todo mundo a agora pegar um livro e ler, se conhecer mais, colocar mais em prática, né, as coisas colocar as coisas boas do seu temperamento. E muito obrigada. A gente tem 20 segundos para despedir. Vocês querem falar alguma coisa para alguém? Eu que te agradeço, Carol, pelo convite, assim, é prazeroso estar aqui, né? Porque, querendo ou não, a gente pode contribuir de alguma forma, né? E Vou eu ter que fico muito desligar. feliz em Peraí, poder peraí, peraí. contribuir, Tchau, principalmente peraí. com você.